Olá! Vamos para o nosso último dia do nosso plano de oração. Reconheça o seu valor. Autocomiseração. Ele respondeu: Tenho sido zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar-me a vida. 1 Reis, capítulo 19, versículo 10. A autocomiseração é um terrível sentimento vivenciado pelo ser humano. O indivíduo sente pena de si mesmo, se acha injustiçado, tem dó só de olhar para si. Nessa condição, se sente vítima e acha que todos estão contra ele, que ninguém se importa consigo e que está tudo acabado. Daí começa a ter atitudes no sentido de chamar a atenção das outras pessoas para si, suas dificuldades e seus problemas. A pessoa com autocomiseração foca no que perdeu e em questões que a prejudicaram. Daí para na vida e é elevada a pensar assim: tadinho de mim. É um desafio lidar com pessoas que sofrem deste mal. O profeta Elias vivenciou esse abatimento da alma. Havia acabado de fazer um grande efeito, derrotando os 400 profetas de Baal, tendo sido um instrumento para que o Deus Todo-Poderoso mostrasse o seu poder. Mas, em seguida, foi ameaçado de morte pela rainha Jezabel. Foi o suficiente para entrar em desespero, se isolar e se sentir só e desamparado. Diante daquele quadro, Deus o interpelou e disse assim: saia daí e fique diante do Senhor no monte. 1 Reis, capítulo 19, versículo 11. Para quem está com esse sentimento de dó de si mesmo, segue este conselho: levante-se e saia do lugar escuro em que se meteu. Pare de olhar para os problemas. Volte a sonhar com a vida, ainda que tenha muita coisa a ser feita. Você tem um grande potencial. Deus falou com Elias assim: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também como rei de Israel e Eliseu como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. 1 Reis, capítulo 19, versículo 15 a 16. Elias obedeceu e fez o que lhe fora ordenado. Então, o que você deve fazer? Rejeite o sentimento de autopiedade. Esqueça o passado. Viva o presente. Planeje o futuro. Dê volta por cima. Acredite que você tem uma importante missão. Olhe somente para Jesus. Leia o livro Edificando um Novo Lar, do Ministério Um Novo Lar. Lembrando que esse plano de oração, ele é desse ministério, Edificando um Novo Lar, e tem um livro. Então ele termina esse plano de oração indicando para a gente fazer a leitura. Vamos para os versículos citados. Na verdade, a gente vai acabar lendo todo o capítulo. Elias no Monte Sinai. Então, 1 Reis, capítulo 19. O rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados.
Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente, um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez, dizendo: levante-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali, ele entrou numa caverna para passar a noite, e de repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte, que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na estrada da caverna. Na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: o Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti e só a ti. Mas o povo de Israel quebrou aliança contigo, derrubou os teus altares, matou todos os seus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Quando chegar lá, entre na cidade e unja Azael como rei da Síria. Unja Zel, filho de Nissim, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel e Meloá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú. E todos os que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Que não adoraram. Todos vão ficar vivas, somente as 7.000 pessoas que não adoraram o Deus Baal e não beijaram a sua imagem. A chamada de Eliseu. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois. E ele estava arando como o último par. Elias passou perto de Eliseu e jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou os seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixe que eu vá beijar o meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os 2 bois e matou-os. Então fez fogo com a madeira de canga e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo e eles comeram. Então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. É interessante que até um profeta pode às vezes se sentir, injustiçado. Mas o importante é que a gente não se sinta injustiçado, que a gente levante e corra atrás, porque só a gente pode fazer por nós mesmos. Por mais difícil que seja, só a gente. Quando vem uma ajuda, ótimo, mas quando não vem, a gente também consegue. Deus está conosco sempre. E por mais que às vezes a gente demore a entender o tempo de Deus, o tempo de Deus é diferente do nosso, Ele está com a gente. E que a gente não se sinta injustiçado ao ponto de nos paralisarmos. Fique com Deus e até amanhã no nosso novo plano de oração.